importantes que vamos a tratar. A primeira pergunta é: quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Multimídia, se vai acompanhando-me, está um slide com essa pergunta ali. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Eu não sei se você já se perguntou alguma vez isso. Qual é a marca que está no meu coração de que realmente eu já fui transformado? Qual é a evidência ou que coisas acontecem em meu coração se eu já fui transformado? Então vamos entrar, vamos a falar no marco desta pergunta. E a outra pergunta é: se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração? Duas perguntas, duas questões aqui que vamos a tratar. E vamos a ir nas escrituras a 1 de Coríntios capítulo 3. Vamos a ir ao versículo 21. E antes de ler esta passagem, eu quero que os irmãos possam fechar seus olhos. Possam fechar seus olhos e que neste minuto eu não vou dirigir uma oração, senão que você possa fazer essa pergunta em este momento. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado? ¿Está meu coração transformado? ¿Estou a dar evidências de ese coração? Fecha teus olhos aí e fala com Deus em este momento. Faz essa pergunta. É um exercício que quero que possamos fazer. Quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Se confiamos em Cristo, como deve ser o nosso coração. Amém. Vamos a ler a palavra. E a palavra do Senhor que vamos a ler está en un marco de o apóstolo Paulo falando à igreja de Corintos, porque estavam a acontecer umas divisões dentro da igreja de Corintos. E vamos a chegar a essa parte, mas vamos a ler esta escritura. Diz a palavra do Senhor: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada receberá de Deus o louvor. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim, e Apolo por amor de vós, para que nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de contra outro, porque quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias como se não houveras recebido?
recebido. Olha, no contexto de esta situação, deste texto, havia uma divisão em toda a igreja de Corinto, a qual fora fundada pelo apóstolo Paulo. Estava a acontecer algo interessante, já que a igreja estava dividida por grupos. Vamos a dar um exemplo. Vamos a supor que aqui temos um grupo que gosta muito do presbítero Ederson. Tem um grupo que gosta muito da irmã Maria. Tem um grupo que gosta muito do pastor Brian. Tem outro grupo que gosta muito de Ingrid. Então, dentro da igreja estava a acontecer este tipo de situações. O que estava a acontecer consequentemente? O corpo de Cristo estava a ser dividido. E para poder chegar a alguma posição de liderança, era como que era muito avaliado quem pertencia a que grupo. Então, se alguém queria escalar para poder servir melhor, alimentando seu próprio ego, o orgulho, então fala, eu sirvo com o pastor Brian, né? Então eu preciso estar aqui. Eu sirvo com a irmã Maria e eu preciso estar aqui. Então, isto aqui para poder simplificar o que estava a acontecer dentro o contexto das divisões, porque o real problema de Coríntios não era a divisão era resultado daquilo que estava a acontecer no coração das pessoas que eram parte desse corpo. E por quê? Porque era o orgulho e a vanglória. Essas coisas estavam a trabalhar e a dar ou a manifestar-se na vida da igreja. Então, o apóstolo Paulo vai começar a tratar desta situação e ele literalmente vai a mostrar que a causa de divisão dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, é produto do orgulho e a vanglória. Ok? Até aqui me acompanham? Percebem a que quero passar? Ok, então, hoje vamos a tratar de 3 assuntos aqui com os irmãos. Vamos a tratar sobre o estado, aqui, vamos a tratar, se me ajudam aqui a passar os slides. Vamos a tratar de 3 assuntos hoje. A condição natural do ego humano. Número 2, vamos a tratar sobre... Ficou, multimédia, não me vai acompanhando não. Vamos a contratar a outros. Vamos a falar sobre a visão transformadora do eu, a visão transformadora do eu, que está a falar Paulo sobre a identidade, e logo vamos a falar sobre como alcançar uma visão transformada do eu, ok? Por que estamos falando sobre isso? Porque hoje, um dos grandes problemas da igreja, né? Estamos falando em geral, um dos grandes problemas da igreja é que muita coisa está focada no homem. Os louvores são ajuda, autoajuda, né? Por isso eu gosto, antes de ver antes eu vejo a lista que vão a cantar e tudo isso. E eu gosto de ver, porque muitas vezes estamos a cantar louvores que são autoajuda. Me ajuda, eu, e tira do foco a Cristo, ok? Estamos falando o último dia, a semana passada, que, como a palavra do Senhor disse, como o apóstolo Paulo está a avisar a Timóteo, nos últimos dias os homens se tornarão amadores de si mesmos. Então, isso é resultado consequente do orgulho e da vanagloria, ok? Então, o apóstolo Paulo, ele vai começar a falar sobre esto en estos textos, y él vai começar a falar de 4 coisas que acontecem dentro do homem. Por quê? Ele vai explicar e vai utilizar uma palavra específica para esto, mas eu quero que os irmãos possam me acompanhar em 3 formas que as escrituras falam sobre o orgulho. A primeira definição, que é do grego híbris, se me ajuda a multimédia ali,
O ibris es una palabra griega que se utiliza mucho dentro de esas escrituras, que significa insolencia, arrogancia, insulto o maltratamento. Este estado de orgulho, esta parte do orgulho, é uma manifestação externa do homem. São as manifestações externas, como por exemplo, uma pessoa que é arrogante não vai a receber um conselho, ok? Pode existir um preconceito de, por exemplo, o pastor está jovem, ele não me vai aconselhar. Eu já vivi mais. Estou dando apenas um exemplo, ok? Isso é arrogância, isso é insolência. Ou às vezes não queremos receber conselho de alguém porque achamos que essa outra pessoa vai tentar nos resolver a nossa vida e não sabe como estou. Então, esta parte, o apóstolo Paulo ou diferentes escritores, quando tratam sobre este assunto, na palavra grega utilizam este conceito, ibris, que são estas as manifestações desta parte do orgulho. Logo temos a palavra a seguir, que é hiperefania. Hiperefania é um análise pessoal de quem eu sou. Ok? Eu sou melhor por isto, eu sou melhor em aquilo, eu sou muito competitivo, ninguém vai me ganhar, né? Vemos às vezes isso em futebol. Mas aqui se manifesta isso: orgulho, ufania ou jactância. É essa percepção de quem eu sou. Muitas vezes, muitas pessoas nesta parte, porque é uma percepção de quem eu sou. Às vezes, esta parte não nos permite ser ajudados, né? Por exemplo, quero simplificar aqui. Meu pai era muito assim. Ele tinha um problema de álcool e eu sempre falava com ele: pai, precisas ajuda. Não, eu consigo, eu não preciso de ajuda, eu vou sair deste problema. E nunca conseguiu sair. Por quê? Porque precisava ajuda. Então, muitas vezes nós sofremos ou nos afundamos em um pecado, ok? Por quê? Pela autopercepção, porque eu acho que eu vou conseguir, porque eu acho que eu sou melhor, porque eu acho que na minha força eu vou conseguir. Irmãos, Deus quer nos ajudar e Ele quer manifestar seu poder através de nós. Por quê? Porque Ele é a nossa força. Estávamos a ler hoje aqui, antes de iniciar o texto. Ele é a nossa força, Ele é a nossa fortaleza, Ele é nosso pronto auxílio. Então, esta parte do orgulho é praticamente o análise pessoal de como me considero. Muitas vezes, quando somos assim, queremos tentar resolver a vida de outras pessoas. Porque não é simplesmente como eu me percibo, sino o que eu quero fazer, muitas vezes. E muitas vezes isso passa com, por exemplo, com os pastores. Quando chega uma pessoa, tem um problema, eu tenho, às vezes, já partilhei muitas vezes, eu tenho a vontade de pegar uma folha e escrever, olha, isto precisas fazer. E vai ficar tranquilo. Mas não é simplesmente isso, vai mais além dessa parte. Precisa a pessoa comprometer-se para poder mudar. E essa mudança vai acontecer quando nós entregamos totalmente nossa vida a Cristo, ok? Então, esta questão que eu estou a apresentar aqui são manifestações naturais do nosso ego, ok? É a condição natural do homem. Por quê? Porque nossa condição natural é pecaminosa, ok? Todo esto, quando é rendido a Cristo, né? Quando é crucificado juntamente com Ele, vai diminuir e vai aumentar o caráter de Cristo, ok? Agora, o apóstolo Paulo, dentro do contexto deste texto, ele vai a fazer um passeio, ele vai caminhar e ele vai falar sobre esta parte do orgulho, que esto está relacionado já ao que está a acontecer na igreja em Corintos, que ele vai tratar e vai falar sobre a palavra físio. Ok, se me ajudam ali e coloca. Esta palavra é onde o apóstolo Paulo vai a começar a tratar e como que ele faz um compromisso pessoal em começar a falar sobre isto. Por quê? Porque esta parte aqui é literalmente o estado natural
do ego humano. Ele começa a falar, se nós colocamos esta palavra no texto, ele vai começar a falar, e vamos a fazer um exemplo por aqui, diz, portanto, ninguém se enche. Portanto, ninguém seja inflado. Ninguém se glorie. Então, o apóstolo Paulo vai começar a comparar com estas palavras, em este contexto, o orgulho, o ego do homem. Agora, vamos, se me ajudam a passar ao seguinte slide, eu quero apresentar 4 partes do homem, se conseguem ver aqui no ecrã. Há 4 áreas dentro do homem, onde a condição natural do ego humano se manifesta, ok? Eu vou pedir que me ajudem a acompanhar alguns textos bíblicos. Vamos a ver aqui a fragilidade do homem, né? Salmos capítulo 62, 9 nos explica ou fala um pouco sobre isso. Se me ajudam a colocar esse texto. Sobre a fragilidade do homem. Salmo 62, 9. E vai falar assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade. E os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Ok? Voltamos para a gráfica. Então, este Salmos está a nos a descrever sobre a fragilidade do homem. Logo vemos que outra parte do ego, ou do vício que está a falar o apóstolo Paulo, é que nosso ego é um ego atarefado. Colossenses capítulo 3 vai nos a dar uma visão um pouco ampla sobre isto. Vamos a ir a Colossenses capítulo 3, versículo 5, e depois vamos a ir ao versículo 8. Diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Versículo 8. Mas agora, no versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Ok? Ele nos dá aqui uma perspectiva sobre isso. Voltamos para a gráfica e logo vemos o vazio de Deus. Lembremos que Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, sempre vai ter uma preocupação o homem por aquilo que vai acontecer depois que ele morra. Sempre. Por quê? Porque está ali, está intrinsecamente ali. Deus colocou a eternidade no nosso coração. Então, sempre vai ter uma preocupação: o que vai acontecer comigo se eu morrer? Né? Até o mais ateu está essa pergunta, está essa questão. Então, há um vazio de Deus no nosso coração, no nosso estado do nosso ego natural. Então, Salmos, vamos a ir a Salmos capítulo 53, e vai dizer assim: Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nem sequer um. Então, aqui está a mostrar-nos um pouco sobre o vazio que tem uma pessoa que está sem Cristo. Logo, nos fala sobre um ego dolorido. Vamos a ir a Coríntios capítulo 2, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós já falamos
Jesus, quando fala com Nicodemos, ele vai falar: olha, as coisas do Espírito são do Espírito. Essas coisas do Espírito vão a ser compreendidas só serão compreendidas pelos filhos de Deus. Então, não vai ser compreendido por outros. Agora, até aqui, saúde. Até aqui me acompanha? Está a ver a ideia daquilo que eu quero passar aqui? O apóstolo Paulo vai a tratar especificamente estas 4 partes que se manifestam dentro do estado, no caso do estado natural, do ego do homem. Então, a partir disso, Paulo não utiliza mais a palavra ubris, ou ibris, que estávamos a falar, que ibris é mais a manifestação externa, orgulho, sino que ele já vai começar a tratar praticamente ou a comparar que a condição natural do ego humano, se me ajudam multimédia a colocar o título da pregação, e foi por isso que eu coloquei ali alguém com um balão, né? Por quê? Porque a condição natural do ego humano é comparado, ou para fazer uma ilustração, né? É como um balão. Você vai começar a encher até que ele chegue ao máximo, ok? Nesse estado está a condição natural do ego humano. Esse é o natural. Então, quando começamos a trabalhar ainda muito mais a encher, e a encher, e a encher, eu quero que você eu gostaria que você pense em um coração inchado. Vamos a supor que esse é ali um coração e está inchado. Então, o apóstolo Paulo começa a comparar dessa maneira o coração, o ego do homem que está inchado, e quando começamos a alimentar mais esse ego, começa a inchar-se, a inchar-se, a inchar-se. Então, há 2 formas que se manifesta esse ego. O primeiro é que está super inchado, é porque temos uma autoestima super elevada, ok? Eu sou o homem, né? Eu estou aqui e ninguém vai me superar e tudo isso. Então, o que significa isso? Autossuficiência. Eu sou autossuficiente e não dependo de Deus. Qual é a contraparte de esse ego? Quando começa a inchar-se mais, a encher e encher, e boom, explode, ok? Isso é uma autoestima baixa. Então, vemos as 2 partes aqui, que são o efeito daquilo que acontece com o nosso ego. Então, a partir disso, Paulo não vai começar a utilizar mais essa palavra ibris para definir o orgulho de aquele povo, mas começa a utilizar esta palavra, físio, que é inchado, inflamado, que é algo super inflado, que está prestes a explodir, distendido, acima da normalidade. Então, eu quero que você pense comigo. Será que eu já cheguei a um momento assim? Né? Será que eu cheguei já a um momento como esse? A estar assim? Em outros momentos em que Paulo vai falar sobre o ego, ele só utiliza esta palavra, físio. Essa palavra lembra, como eu falava, que é uma imagem dolorosa. E Paulo vai a descrever isso como uma condição natural de esse ego humano. Então, estávamos a falar dessas 4 coisas: um vazio, um coração dolorido, um coração ou ego atarefado e um ego fragilizado ou frágil. Então, quando falamos que há um vazio, vamos entrar nestas 4 partes agora. Quando falamos que há um vazio no centro do ego humano. E ele é oco, né? Não há nada ali. Por quê? Porque o ego busca algo que lhe dê senso de valor. O mês passado falávamos sobre que o único descanso para nossa alma, você pode descansar seu corpo, ir tirar umas férias, ir para Algarve, ir para a França, e tranquilo, descansa seu corpo, mas para a alma, esse não é um descanso, não é um descanso.
para a alma, o único descanso está em Deus. Só em Ele. Para nossa alma, o único descanso está em Deus. Então, o ego busca algo que lhe dê senso de valor, de singularidade e de propósito. Em isso, ele se apoia. O ego humano é vazio. Logo, ao tentarmos criar essa identidade em um espaço em que Deus ocupava, ok? Porque esse lugar pertencia a Deus antes, desde o início, desde o princípio, ok, da criação, Deus criou o homem para ter um relacionamento pessoal com ele, uma relação pessoal. O que aconteceu? Que esse lugar que pertencia a Deus foi tirado, por quê? Por causa da manifestação do pecado. E olha que esto é interessante, que quando uma das manifestações do pecado foi a passividade. O Adão e Eva, pronto, Eva estava ali, ela toma esse fruto e dá para Adão. Quer dizer que Adão já estava aí com ela. Então, a passividade é uma das coisas que nos destrui. O próximo mês, em junho, estaremos falando sobre o desenho original das famílias. O ano passado, fizemos uma campanha o mês todo e cada quinta-feira tratamos de temas diferentes. E neste mês vamos a retornar de novo e estaremos falando um pouco sobre isso, sobre a masculinidade, homens em uma espécie em extinção. Assim que eu quero que nesse mês possa estar aqui conosco. Então, uma das coisas que se manifestou foi a passividade. A passividade. Por quê? Isso permite que ou nos permitimos alguns pecados que achamos que não são ruins, que não vão a danificar o nosso relacionamento pessoal com Deus. Ok? Há uma grande polêmica muitas vezes se um crente pode ou não escutar música secular, né? Mas, por dar um exemplo, muitas pessoas chegaram a ter muitas dificuldades porque escutavam algum gênero musical. Quando chegam a Cristo, deixam de ouvir esse tipo de música porque provavelmente é um gatilho que te lembra e te leva ao passado. Ok? Então, que é aquilo que eu estou a comer? Que é aquilo que eu estou a alimentar-me? Que é aquilo que está a entrar em esse vazio? Esse vazio tem que ser ocupado por Deus. Ok? Falando em um marco de as perguntas que estamos a iniciar hoje, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado pela graça de Deus? Que Deus é o primeiro lugar em tua vida. Deus é o primeiro lugar em tua vida. Quando Ele toma esse lugar em tua vida e tu passas a um segundo plano e Ele é o primeiro, em primeiro lugar, como a palavra diz, mas buscad primeiramente o reino de Deus e sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Mas estamos falando do estado original, daquele relacionamento entre nós e Deus. Por isso eu gosto sempre de dizer uma coisa. Todos aqui somos chamados a servir a Deus. Todos, irmãos. Ok? Desde uma diferente plataforma. Mas o apóstolo Paulo, ele vai falar uma coisa. Todos aqui temos um chamado. E esse chamado é um ministério à reconciliação. Por quê? Porque somos chamados a reconciliar ao mundo com Deus. Então, ninguém pode falar que eu não tenho chamado, eu não sei o que fazer na igreja. Você tem um chamado. Seu chamado é reconciliar ao mundo com Deus. Como pastor? Em seu trabalho, fale de Cristo. Partilhe de Cristo. Que as pessoas possam ver uma vida, um coração, marcas de um coração radicalmente transformado. Que sua vida possa mostrar o caráter de Cristo. Que em sua família você possa mostrar o caráter de Cristo. Homens, em sua casa, quais são as marcas de um coração radicalmente transformado? Que o homem da casa pega a Bíblia, chama a sua família e vem aqui. Vamos a buscar a Deus todos juntos. Não fica em casa a buscar o telemóvel, a fofocar, não.
chame a sua família, vem aqui, vamos orar. Às vezes deixamos muito esse trabalho para as mulheres. Mas nós, os homens, temos que tomar o nosso lugar. Por quê? Porque somos sacerdotes de nossa casa. Deixe de ser passivo, irmão. Esperem as irmãs, depois é com vocês. Mas pronto, o que eu quero dizer? A marca de um coração radicalmente transformado é quando o caráter de Cristo se manifesta na nossa vida. Irmãos, isso aqui é forte. Quando eu comecei a analisar e eu comecei a ler, a semana passada eu disse, queremos fazer um grupo de interesse para poder ler este livro, Ego Transformado, a pregação é parte deste livro, e baseado nas escrituras, neste texto que estamos a ler aqui, porque o orgulho é uma das coisas que agora está a ser muito exaltada, insultada. É uma coisa que está a ser como muito pronunciada. Já vai chegar este mês agora de junho, né? Onde se fala que orgulho é LG não sei que, QVXZ, né? E tudo isso, por quê? Porque estamos exaltando o ego do homem. Isso é o que a mídia vai lhe falar a você. O homem é o centro. Tu importas. É tudo sobre ti. Mas não, o evangelho, a visão de um evangelho que transforma é que Cristo toma esse lugar na nossa vida. Então, falamos que esse primeiro lugar é o vazio. Há um vazio no centro do ego do humano. E o ego busca algo que lhe dê senso de valor. Somos insaciáveis, queremos fazer mais e mais e mais. E nunca estamos saciados. Nunca. Então, quem vai saciar esse coração, esse lugar vazio, é a única fonte que existe, que é Jesus. Jesus falava isso com a mulher de Samaria. Se tu bebes desta água, nunca, jamais terás sede. Nunca. Então, temos que ir à fonte de água viva que está em Jesus. Agora, qualquer coisa que você coloque no seu coração que não seja Cristo, escuta bem isto, qualquer coisa que você coloque no seu coração que não seja Cristo, deixará um grande espaço vazio. Seja seu trabalho, seja qualquer outra coisa, você coloque o que você preferir, ou se você se identifica com esta parte aqui hoje, qualquer coisa que você coloque no seu coração, não seja Cristo, deixará um grande espaço vazio nos nossos corações. Então, logo nós vemos que parte dos vícios, parte desse ego, é que o nosso ego humano é também um ego dolorido. Okay? Se me ajudam, voltamos naquela gráfica que estava mostrando aqui. Em segundo lugar, o ego humano é também um ego dolorido. Okay? Já falamos sobre o vazio de Deus. Estamos falando agora sobre o nosso ego dolorido. Por quê? O ego distendido ou superinflado doe. Pense, eu lembro a minha esposa, ela teve, antes de nós chegarmos aqui em Portugal, ela teve que fazer uma cirurgia porque a vesícula estava super inchada. Tinha que fazer uma cirurgia e tirar. Nós confundíamos muitas vezes que ela tinha algum episódio de... Esqueci o nome. Como? Gastritis. E às vezes comprávamos o remédio que achávamos que era para isso. Estávamos a fazer um autodiagnóstico sem antes ir ao médico. E eu lembro-me que ela ficava ali no sofá com uma dor ali, assim, ficava assim, e eu falava, algo estás pagando, filha. Não me trata bem, não. Tô a brincar. Então ela ficava aí com dor e não sei o quê. Aí eu corria para a farmácia comprar um remédio, achando que o diagnóstico que nós pensávamos
era para tratar isso. Até que chegamos a um ponto que não, que ela conseguia e continuava com essa dor. Fomos lá no médico e o médico falou: não, a sua esposa tem a vesícula inchada. Temos que fazer uma cirurgia já e tirar ela. Sua vida vai mudar depois, porque toda sua alimentação vai mudar. Tudo. Então, pensando neste exemplo, nosso ego, ofício, está dolorido. E muitas vezes nós tentamos aplicar os remédios que nós achamos que poderiam melhorar isso. Às vezes falamos que o ofício é um ego inflado. E aqui pensamos em um análise pessoal. Pensamos que provavelmente é o nosso orgulho e começamos a tentar mudarlo como nós achamos que é. Mas não, tem que ser transformado totalmente por Deus. Ok? Por isso eu falo e volto a falar mais uma vez. Quando alguém me fala a mim: pastor, meu caráter é assim. Eu nasci assim. Eu falo assim. Tenho que aceitar assim. Eu falo: não, irmão, você tem que ter o caráter de Cristo. Ok? Então, voltando àquela pergunta: quais são as marcas de um coração realmente, radicalmente transformado? Caráter de Cristo. Manifesta o caráter de Cristo. Falávamos que uma marca é dar esse lugar que Jesus precisa. Primeiro lugar. Segundo, meu caráter mostra o caráter de Cristo. Como se manifesta o caráter de Cristo? Em meu dia a dia, em resolução de problemas. Se eu leio a palavra, se eu busco tempo para dedicar búsqueda a Deus. Como eu sou transformado? Por quê? Pela minha constante búsqueda contínua em meu relacionamento com Deus. Não há maneira, irmãos, de poder mudar a nossa vida em nossas próprias forças. Tem que ser uma vida radicalmente transformada por quem? Pela única pessoa que pode causar esse efeito colateral. A pessoa de Cristo em nossas vidas. Ok? Pela pessoa de Cristo. Então, o ego exige que avaliemos a nossa aparência e a maneira em que somos tratados. O ego não ficaria dolorido se não houvesse algo que terrivelmente esteja errado com ele. Então, o ego nunca se sente feliz. Vive chamando a atenção para si. Eu posso ver muitas vezes, eu vejo muitas vezes como pai a meus filhos, e quando eles estão precisando da atenção do pai. Eu posso detectar quando minha filha precisa do pai ou meu filho precisa do pai. Ou quando minha filha vem a buscar o pai e o outro fica ciumento. Eu posso identificar isso. Do mesmo jeito, com Deus, é assim. Quando eu me entrego totalmente a Deus, eu vou conseguir, olha aqui, eu vou conseguir compreender, e esse aqui o famoso o contentamento que o apóstolo Paulo vai falar, porque o apóstolo Paulo, vocês gostam daquele texto que diz: todo eu posso em Cristo que me fortalece, e muitas vezes nós nos agarramos desse texto só, mas temos que ler o contexto desse versículo, porque o apóstolo Paulo ele vai começar a dizer: eu sei viver em escassez, em abundância, e começa a dar uma lista de coisas boas e terríveis que ele passa. E depois ele diz: todo eu posso em Cristo que me fortalece. Então, temos que rever isso. Então, esse é contentamento. Eu sou feliz com aquilo que eu tenho. Aquilo que eu tenho é Jesus, é Deus. Então, como falamos aqui de outra marca, o contentamento na minha vida. O contentamento, aquilo que Deus está a fazer, e eu estou feliz com aquilo que eu tenho, porque Deus me abençoou. Falamos uma vez mais, nossa alma nunca vai estar satisfeita, vai querer muito mais.
Mas a marca que se manifesta em um coração radicalmente transformado, em um ego transformado, é que eu estou feliz com tudo aquilo que Deus está fazendo por mim. Agora, eu quero que você possa pensar e possa rever esta situação. Pensemos, porque muitas vezes estamos no nosso dia a dia, correndo daqui para lá, fazendo aquilo, fazendo o outro, e não paramos para pensar se realmente eu estou a viver a plenitude o Evangelho de Jesus Cristo. E esse Evangelho se manifesta quando nossa vida é transformada. Falamos que o desejo no coração de Jesus, o alimento de Jesus, ele falava, meu alimento é fazer, a minha comida é fazer a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então, qual era essa vontade do Pai? Segundo de Pedro 2:9 diz que não quero que ninguém pereça, sino que todos procedam ao arrependimento em Cristo Jesus. Esse é o desejo do Pai, que todos o conheçam. Então, Jesus abraça essa visão, Jesus abraça essa vontade do Pai e se manifesta consequentemente como resultado do sacrifício de Jesus na cruz. Então, qual era o desejo de Jesus? Cumprir a vontade de seu Pai. A vontade do Pai é que ninguém pereça, que todos possamos conhecer a verdade. Então, será que eu realmente sou feliz? Será que meu ego está a ser transformado? Porque voltamos mais uma vez. O apóstolo Paulo está falando aqui, nesta passagem. Ele vai dizer, portanto, ninguém se glorie. Ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vós, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós, escuta bem, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Aonde está sua pertença? A quem você pertence? A quem você pertence? Por isso eu sempre gosto de, quando vou começar um discipulado ou conversar com alguém, eu quero ter a certeza que essa pessoa sabe quem é. E a pergunta que eu sempre vou fazer é: quem é teu Senhor? Quem é teu Senhor? Alguns ficam assim, não, quem é teu Senhor? Jesus Cristo, meu Senhor. Jesus Cristo, meu Salvador. Muitas vezes queremos colocar um monte, Jesus e não sei o que, e tal. Não, quem é Jesus? Quem é seu Senhor? Jesus Cristo, meu Senhor. Então, lá está, vamos lá, ninguém pode servir a dois senhores. Ou serves a Deus, ou serves ao mundo. Então, aonde está seu coração centralizado? Onde tu estás? Onde está tua mente? Onde tu ego está a ser transformado? Amém? Vamos a ficar em pé. Vamos a dividir em duas partes esta pregação.